Eu já trouxe várias vezes aqui no canal vídeo de mutantes que são extremamente poderosos, né, que podem fazer estragos inimagináveis com seus poderes. Tem um vídeo aqui sobre o filho do Professor Xavier, que é o Legião, né, e como ele é um dos seres mais perigosos do multiverso da Marvel. Eu também trouxe vários vídeos sobre os mutantes com os maiores poderes destrutivos que existem. Mas o personagem de hoje, cara, ele já foi citado aqui no canal em alguns vídeos, mas eu nunca expliquei a fundo sobre os seus poderes, sobre a sua origem. Então eu decidi fazer um vídeo especialmente pra ele, porque ele tem um poder que é incrivelmente roubado, porém ele não é um nível ômega. Se você quiser conhecer um pouco mais então sobre a história e os poderes do Darwin, que tem um dos potenciais assim de poderes mutantes mais incríveis de todos, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo. Para começar, o nome do Darwin é Armando Munhoz, e desde o nascimento dele já sabiam que ele não era um ser humano normal. Isso porque ele nasceu diferente das outras crianças, principalmente o seu tom de pele puxando mais para o cinza. Os seus braços também eram consideravelmente mais longos do que uma criança normal, e os seus olhos também mudavam de cor com certa constância. O seu pai logo de cara o rejeitou, dizendo para o pobre garoto que ele não era o pai de uma aberração como o jovem. A sua mãe também acabou rejeitando a criança, mas ao contrário do pai, ela continuou cuidando do Darwin. Na escola, a sua vida não foi nem um pouco diferente disso. As crianças tentavam afogar ele, cara, na privada diariamente, sem contar também com os diversos abusos físicos, né, resultados ali de brigas que ele acabou sofrendo. Mas dentro do jovem Darwin havia uma vontade de orgulhar a sua mãe, de efetivamente, né, se provar útil. Então ele compensou sendo um dos melhores alunos de toda a escola. Na verdade, ele começou a se destacar muito no colégio, cara. Isso foi resultado também do nascimento da sua mutação. Armando Munhoz tem um incrível poder de evoluir, cara, se adaptar a qualquer coisa, a qualquer situação. E quando ele teve o desejo de orgulhar a sua mãe na escola, o seu subconsciente ativou o seu Gene X, os seus poderes, o fazendo evoluir e aprender, né, as coisas à sua volta com muito mais facilidade. Nesse momento ele desenvolveu características, né, de inteligência, se tornou um gênio. Quando as crianças depois tentaram afogar ele novamente na privada, o garoto descobriu que não se afogava, pelo contrário, ele até mesmo respirava debaixo da água, já que o seu corpo acabou desenvolvendo brânquias, né, como os seres marinhos para respirar debaixo da água. E quando depois esses outros alunos tentaram bater novamente nele, os seus punhos se transformaram em uma rocha para que ele pudesse se defender. A mãe dele ainda odiava bastante o jovem, principalmente após o pai do Armando Munhoz, né, ter abandonado tanto a criança quanto a mãe. E isso então fez a mãe do jovem ficar viciada ali por cigarros. Certo dia, ela estava dormindo com o cigarro aceso na boca e ela acabou colocando fogo na própria casa. Então Armando, desesperado, socorreu a sua mãe, e todos que estavam ali em volta do ocorrido ficaram surpresos pelo garoto não ter se queimado, cara, não ter sufocado também com a fumaça e ter conseguido enxergar o caminho para fora de toda aquela confusão, todo aquele fogo, os destroços, fumaça. Após isso, então, fizeram diversos testes no jovem e constataram que ele era sim um mutante, aonde recebeu o apelido de Darwin, o garoto em evolução. Deram esse nome para ele, já que o menino se adaptava a qualquer ambiente, a qualquer situação que os cientistas, né, colocavam ele exposto, como por exemplo, deixaram ele em uma sala escura e ele acabou desenvolvendo uma visão noturna. Mas ainda assim, cara, a sua mãe o rejeitava, o que fez o Darwin tentar pulando do telhado ali de onde ele estava. Só que os seus poderes o fizeram ficar tão leves que ele simplesmente pousou ao tocar no chão, ele meio que foi flutuando. Depois ele acabou conversando com um psiquiatra, né, sobre a sua condição, e o mesmo recomendou uma profissional que trabalhava com crianças como ele, a Moira McTaggart, cara, amiga de longa data do Professor Xavier. O Darwin então ele fez parte de um grupo de mutantes adotados pela Moira, né, com seu time ali bem parecido com os X-Men. E nesse time, por exemplo, tinham mutantes como Vulcano, Petra e Sway, e todos eles foram convocados pelo Xavier para resgatar os X-Men que foram aprisionados ali na ilha de Krakoa. A missão foi um fracasso e Krakoa matou tanto a Petra como o Sway, obrigando o Darwin a se transformar em uma forma de energia e se fundir com o Vulcano, onde ambos ficaram perdidos ali depois no espaço. Mas foi o jeito que eles encontraram de conseguir sobreviver. Anos mais tarde, o Darwin reapareceu nos quadrinhos junto com o Vulcano, e após algumas sagas, ambos se juntaram aos X-Men.
também. Os poderes do Darwin são absurdos de poderosos, mas tem dois problemas. Número 1, a sua adaptação, né? A evolução dos seus poderes é reativa à situação em que ele se encontra. E a segunda é que o objetivo dos seus poderes é apenas sobreviver. Então o Darwin não consegue controlar a ação dos seus poderes, então ele vai se adaptar à medida em que ele estiver correndo perigo naquela situação, né, em específico. Como o caso onde ele tentou se matar e o seu corpo reagiu automaticamente para o proteger, né, fazendo com que a queda não o matasse. Outra coisa dos seus poderes é que ele não é invencível. Ele pode até ser imortal, né, porque os poderes dele vão sempre dar um jeito de deixar ele vivo. Porém, isso não é a mesma coisa do que a invencibilidade. Muitas pessoas podem se confundir e acreditar que o fato do Darwin se adaptar a tudo o torna invencível, mas esse não é o caso. Na sua luta contra o Hulk, né, em Guerra Mundial Hulk, nessa saga, o Darwin estava na linha de frente para lutar contra o Hulk. Ele até tentou absorver a energia gama, né, do Hulk, mas era tanta energia que nem mesmo o seu corpo conseguia se adaptar a essa energia. Então ele nesse momento demonstrou uma certa limitação também a essas adaptações. O seu corpo entendeu que ele não tinha como acompanhar aquela luta, ou muito menos sobreviver à catástrofe natural que o Hulk havia se tornado, cara. Então ao invés da mutação do Darwin se adaptar àquele combate, né, dá pra ele uma super força tão incrível quanto a do Hulk, né, um fator de cura também pra aguentar a briga, uma resistência e etc. O seu corpo lhe deu a habilidade de teletransporte e enviou o Darwin muito pra longe da batalha. Então, mesmo tendo esses pequenos detalhes, ainda é um poder muito poderoso. Por exemplo, quando a deusa asgardiana da morte, a Hela, nos quadrinhos, tentou usar o toque da morte no Darwin, e aí ele conseguiu se adaptar a isso. Não só isso também, ele acabou se tornando um deus da morte, ou pelo menos um alguém com poderes de um deus da morte, que não podia morrer. Depois de um tempo, ele acabou se livrando dessa forma de deus da morte, né, mas teve alguns efeitos ruins ali em seu psicológico, né, quando ele assumiu essa forma. Ele afirmou que se tornou um arauto da morte e ainda pode sentir quando as pessoas à sua volta estão prestes a morrer. Então naquele momento, quando a Hela encostou nele, meio que ele se adaptou àquilo e criou uma conexão muito profunda com a própria entidade da morte. Mas vamos lá, os seus poderes também funcionam com situações que não necessariamente vão deixá-lo ferido. Por exemplo, ele é totalmente imune ao álcool, não conseguindo de nenhuma forma ficar bêbado. O personagem também apareceu em live action, cara, pra você que não sabe, no filme X-Men Primeira Classe, e ele detinha ali os mesmos poderes que a sua versão nos quadrinhos, mas como a gente viu lá no filme, ele tinha uma diferença crucial em relação à sua contraparte das HQs. Ele não era imortal, como grande parte dos mutantes, né? A gente viu lá com o Homem de Gelo, por exemplo, sendo morto pelos sentinelas. Acontece que a adaptação dos X-Men para Fox nerfou demais os mutantes. No caso do Darwin aqui foi a mesma coisa. Não era para ele ter sido morto daquela forma, mas acabou sendo porque estava bem nerfado. Então bem, o que a gente viu aqui é que o Darwin tem um potencial gigantesco com as suas habilidades, cara. Só que ele não vai conseguir derrotar todos os personagens, porque os seus poderes agem por conta própria para manter ele vivo, né, pela sua sobrevivência, e não para ele derrotar o oponente. E no caso da energia do Hulk também, a gente viu que não foi possível ele absorver toda a energia do Hulk, e o seu corpo escolheu um caminho mais fácil, né, que era simplesmente se teletransportar para longe. Mas ainda ficam algumas questões que a gente não tem respostas, como por exemplo, o que aconteceria se o planeta Terra fosse explodido? O Darwin seria afetado, ou a sua mutação, seu corpo, encontraria uma forma de se teletransportar através das dimensões, de realidades alternativas para se manter vivo, ou então se teletransportar para um outro mundo? Aí eu vou mais além, e se o multiverso for destruído, o Darwin irá para outro multiverso, ou ele será destruído junto com o próprio multiverso? Ou os poderes dele irão transformar ele numa entidade cósmica, que ele vai poder viver fora do multiverso, né? São questões bem complicadas e a gente não tem as respostas. Eu acho que o Darwin pode sim evoluir ainda mais os seus poderes nos quadrinhos, como muitos mutantes que eram nível baixo ali, nível beta, nível gama, e foram crescendo, se tornando nível alfa, alguns até mesmo se transformaram em mutantes de nível ômega. Porém, no atual Darwin dos quadrinhos, eu acho que ele tem muitas limitações. Se ele enfrentar personagens poderosíssimos, né, entidades cósmicas, o jeito vai ser fugir, porque ele não vai conseguir bater de frente e talvez nem consiga fugir. Pode ter algumas entidades que alterem a realidade dos poderes do Darwin, e os poderes dele não vão conseguir bater de frente com essas alterações de realidade. Mas isso são suposições, cara. Eu quero saber de você, o que você acha que o Darwin é capaz de fazer? Coloca ele numa situação hipotética aí, comenta aqui nos comentários que a gente vai debatendo, fechou? Vou trazer mais vídeos do Darwin em outras listas. Se você gostou desse vídeo, tá saindo todo dia aqui no canal novos vídeos, então se inscreve aqui pra não perder e deixa o like. Valeu!